Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós vamos trabalhar hoje as vozes do verbo. Nossa, que vozes são essas, Bárbara? São as vozes que eu escuto na minha cabeça à noite, quando eu tô sozinho. Não, não são, gente. Essas vozes aí você precisa ver depois como é que você vai resolver, mas não são essas vozes que eu tô falando. São as vozes do verbo. O que são as vozes do verbo? As vozes do verbo. Dá-se o nome de voz a forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. Como assim? Bom, agente, né? Olha como é que é esse nomezinho agente, né? Não é agente de eu e você. Não, gente. Agente. Olha, vamos aproveitar para explicar isso aqui. Agente, né? Temos aqui, nessas duas palavrinhas, nós temos um substantivo e um artigo, né? Agente, que pode dizer sobre a gente brasileira, por exemplo. A gente brasileira é muito bonita, tem uma diversidade tão grande, né? Pode ser isso. Pode ser a gente, eu e você, né? Juntinhos. Então, a gente, eu e você, você e eu. Né? Mesma coisa que nós. Ou pessoas, né? Se a gente falar de uma forma abrangente, tipo, a gente brasileira. Agora, a gente é aquele que age, né? É aquele que age, é quem tá agindo. Então, por exemplo, o agente secreto 007, ele é agente assim, ó, junto. Tá? O que é aquele que age? Então, nesse caso aqui, né? O agente é aquele que está agindo na ação. Quem é que está praticando a ação do verbo, né? O sujeito, por exemplo, é um agente. Agora, o paciente é aquele que recebe, que sofre a ação, tá? Temos o mesmo paciente, do mesmo jeito que a gente escreve paciente paciente de médico, de hospital, o mesmo jeito que a gente escreve paciente de ter paciência, né? Tudo é a mesma coisa. Com sentidos um pouco diferentes, mas é a mesma palavra. Só o agente mesmo que tem essa diferençazinha, né? Entre o agente junto e o agente separado. Bom, então beleza, né? Já sabe o que são vozes do verbo. É a forma assumida, né? O nome que se dá à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. São 3 vozes verbais. Vamos lá. Nós temos a voz ativa, quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Ele fez o trabalho, né? Então, nós temos ele, que é o nosso sujeito agente, porque é ele que fez mesmo, ele foi lá e botou a mão na massa e ele fez o trabalho, né? Fez é o verbo, a ação, né? O trabalho é o objeto, né? O paciente. Por quê? Foi o que sofreu a ação dele, né? Ele que fez, ok? Então, essa é a voz ativa, quando o sujeito é agente, isto é, que pratica a ação expressa pelo verbo. Agora, passiva, quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Então, olha só, o sujeito, né, vai sofrer a ação. O trabalho foi feito por ele. Então, olha só. Prestem atenção na mudança. Como isso muda o sentido. Olha só. Ele fez o trabalho. Se eu colocar o nome de uma pessoa, vai ajudar mais? Vamos lá. Marcos fez o trabalho. Agora aqui. O trabalho foi feito por Marcos. Agora, vamos pensar nessas partes constituintes dessa oração. O trabalho é o sujeito paciente. Por quê? Ele, né, olha só, foi feito, né, é uma ação que está se relacionando diretamente ao trabalho.
né? Nós temos aqui uma locução verbal, né? Que tá falando, né? A gente tem aqui um verbo, né, no passado, um verbo no particípio. O trabalho foi feito. Se ele foi feito, não foi o próprio trabalho que se fez, certo? Alguém fez o trabalho. Então, ele é um sujeito paciente, porque ao mesmo tempo que ele é o centro da ação, ele também sofreu uma ação, né? Mas e qual ação que ele sofreu? Ele sofreu essa ação por ele. O Marcos que fez esse trabalho, né? O Marcos é o quê? O agente da passiva. Porque ele que é o agente, ele que foi lá e fez o trabalho. Só que quando a gente coloca as coisas nesses termos, né? A gente coloca na voz passiva o verbo, a oração, a gente percebe que a ordem é invertida, né? Não é mais essa ordem que a gente vê normal, né? Que é a voz passiva. Não é essa mesma ordem da voz passiva. Ela muda a ordem das coisas. É como se a gente tivesse a perspectiva do paciente. A gente tem a perspectiva daquilo que foi feito e não daquele que fez, tá? Daquele que recebeu a ação e não daquele que executou a ação. Agora, nós temos também a voz reflexiva, né? Quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Isso é, pratica e recebe a ação. Por exemplo, o menino feriu-se. Ele feriu a ele mesmo, certo? Então, ele praticou, ele provavelmente pegou a faca escondido da mãe dele, que não pode mexer, ou uma tesoura com ponta, e tava lá fazendo bagunça, né? Mexendo em coisa que ele não devia, e pá, ele de repente se cortou, se feriu. E aí, ao mesmo tempo que ele que estava operando o instrumento que feriu a ele próprio, né? Ele se feriu, né? Então ele praticou a ação e ele sofreu a ação. Por isso nós temos um verbo, né? Uma voz reflexiva, ok? É tipo a gente na frente do espelho, pense isso, né? Quando você diz na frente do espelho, eu estou me vendo no espelho, isso também é reflexivo, né? E é muito literal, porque você realmente, né? O espelho é o símbolo máximo do reflexivo. Então, você tá lá de frente para o espelho e diz, eu me vejo no espelho. Ao mesmo tempo que você está executando a ação, você está sofrendo a ação. Você está vendo e sendo vista por você mesmo, né? É tipo isso. Então, beleza, essa é a voz reflexiva. Observação, né? Muito importante. Não confundir o emprego reflexivo do verbo com a noção de reciprocidade. São duas coisas diferentes, gente. Reciprocidade, a gente precisa de duas pessoas, no mínimo. Ok? Reflexivo, a gente só precisa da gente mesmo. É uma coisa que a gente pratica e a gente recebe. Ok? No caso do recíproco, né? É uma troca. Então, o recíproco, né? Os lutadores feriram-se, né? Feriram o quê? Um ao outro. Ok? Formação da voz passiva. A voz passiva pode ser formada por dois processos, analítico ou sintético. Vamos entender. Voz passiva analítica constrói-se da seguinte maneira. Nós temos o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Bom, particípio vocês lembram, né? Quando uma ação está concluída, tipo assim, pintada, feita, escrita, comido, falado, né? Dito. Ah, já foi dito. Agora você não tem... A palavra dita é aquela que você não pode voltar atrás. Sabe? Porque já foi dita, uma coisa que está concluído. Então, particípio é isso. Particípio, verbos no particípio, são esses verbos que já estão concluídos. É um tempo completamente concluído. E concluído já há algum tempo, tá? No passado. Então, olha, a voz passiva, né, constrói-se do verbo ser, tá? Mais o particípio. Então, vamos lá. A escola será pintada, né? Então, olha só, a escola aqui
é o sujeito paciente, tá? O trabalho é feito por ele. A gente já fez essa frase, essa análise, olha. O trabalho é feito. Então, olha só, será pintada é a locução verbal, né? É feito. Nem sempre o sujeito, o agente da passiva vai aparecer na frase, né? O sujeito paciente, sim, tá? Tipo a escola, o trabalho. Agora, aqui, por exemplo, a escola será pintada. A gente não sabe ainda por quem. Então, o agente da passiva ainda não está presente aqui. Nesse caso, nós temos, olha, por ele. Ok? Observação. O agente da passiva geralmente é acompanhado da preposição por, né? É porque para a gente entender quem fez aquilo. Mas pode ocorrer a construção com a preposição de. Vamos ver. A casa ficou cercada de soldados. Então, olha só. Nosso sujeito paciente é a casa. Ela ficou cercada, né? Nós temos aqui verbo ser mais particípio, né? A nossa locução verbal, de soldados, que são os agentes da passiva. Ok? Pode acontecer ainda que o agente da passiva não esteja explícito na frase, como a gente viu, né? A escola será pintada. Por exemplo, a exposição será aberta amanhã, né? Nós não precisamos saber quem é o agente da passiva, né? O importante é a gente saber quem está sofrendo a ação, quem é o sujeito paciente. Então, a exposição, né? Nosso sujeito paciente, verbo ser, né? Mais um verbo no infinitivo, será aberta amanhã, que é só um advérbio de tempo, né? Indicando quando ela vai ser aberta. A variação temporal é indicada pelo verbo auxiliar ser, pois o particípio é invariável, né, gente? O particípio ele não tem tempo, o particípio é uma coisa concluída e não varia. Então a gente não sabe, né? A gente sabe simplesmente que é uma ação terminada, uma ação que já está no passado. Então, olha só. Observe a transformação das frases seguintes. Ele fez o trabalho, né? Nós temos aqui pretérito perfeito do indicativo. O trabalho foi feito por ele. Pretérito perfeito do indicativo, né? Então, nós temos aqui, ó. Ele fez. O trabalho foi, né? Então, a gente transformou aqui uma frase, né? Voz ativa na voz passiva. E como que a gente marca o tempo, né? A gente marca o tempo pelo verbo auxiliar, né? Qual vai ser o tempo do verbo ser? Ele foi, olha, para o pretérito perfeito do indicativo. Né? Então, o trabalho foi feito por ele. Ele fez o trabalho. Desculpem. Ele faz o trabalho. Então, olha só. Na verdade, nós temos aqui, ó, o mesmo tempo, certo? A gente só muda a voz, né? Aqui nós temos a voz ativa, que a gente transformou na voz passiva. Ele faz o trabalho, presente do indicativo. O trabalho é feito por ele. Então, como a gente transforma? Olha, o verbo auxiliar, que vai ser, né, que vai acompanhar a variação de tempo, né? A gente não tem como fazer isso com um particípio. Então, né, como aqui era presente do indicativo, a gente transforma na voz passiva também, né, com o presente do indicativo. Ele fará o trabalho, né? Futuro do presente. Transformando, a gente tem o trabalho será feito. Tá? O trabalho será feito por ele. Também futuro do presente. Nas frases com locuções verbais, o verbo ser assume o mesmo tempo e modo do verbo principal da voz ativa. Observe a transformação da frase seguinte.
O vento ia levando as folhas. As folhas iam sendo levadas pelo vento, né? Então, olha só. Nós temos locuções verbais aqui, ó, uma locução verbal aqui já na primeira frase, né? Na frase da voz ativa, né? O verbo ser assume o mesmo tempo e modo do verbo principal. Então, olha só. O vento ia levando, as folhas iam sendo levadas, né? Então, a gente continua dando essa ideia de gerúndio, tá, gente? Olha só como a gente consegue, né, transmitir esse movimento, essa continuidade do gerúndio para a voz ativa, né? O vento ia levando as folhas, nós invertemos, né? O sujeito paciente, né? O objeto, na verdade, passa a ser o sujeito paciente. Então, as folhas iam sendo, na verdade, aqui, ó. Na verdade mesmo, a nossa locução verbal ela é maior aqui, ó. Iam sendo levadas, tá? É uma locução que tem 3 verbos, diferente da primeira, que só tem 2. Observação. É menos frequente a construção da voz passiva analítica com outros verbos que podem eventualmente funcionar como auxiliares, tá? É menos raro. É mais raro, tá? Menos frequente. A moça ficou marcada pela doença. Então, ficou marcada, né? Então, é menos frequente a construção da voz passiva analítica com outros verbos que podem eventualmente funcionar como auxiliares. Voz passiva sintética. A voz passiva sintética ou pronominal constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Então, gente, são aquelas construções que elas são indefinidas geralmente, tá? Por exemplo, por isso que a gente fala, ó, a voz passiva sintética ou pronominal constrói-se com a terceira pessoa seguido do pronome se, né? Alugam-se, vendem-se, tá? Vende-se. Então, a terceira pessoa ela pode ser tanto a terceira pessoa do singular, ele, ou eles. Ok? E essas são as terceiras pessoas. E a gente nunca vai saber quem são os sujeitos, né? Abriram-se as inscrições para o concurso, né? Então, aqui continuamos tendo, né? Nosso sujeito paciente, né? As inscrições. Destruiu-se o velho prédio da escola. Agora, o agente não costuma vir expresso na voz passiva sintética, porque geralmente é indeterminado, tá, gente? Essa partícula C aqui, ela tem a ver com o índice de indeterminação do sujeito, a gente já trabalhou isso. Então, na voz passiva sintética, né, a gente vai ter esse tipo de construção, que a gente vai ter sempre, né, o nosso sujeito paciente, mas o agente da passiva não costuma vir expresso. Agora, conversão da voz ativa na voz passiva. Vamos entender como fazemos isso. Pode-se mudar a voz ativa na passiva sem alterar substancialmente o sentido da frase. Por exemplo, voz ativa, né? Gutenberg inventou a imprensa. Nós temos aqui o sujeito da ativa e o seu objeto direto. Quem inventa, inventa algo. Voz passiva. A imprensa foi inventada por Gutenberg. Então, nós simplesmente trocamos as coisas, né? Trazemos aqui uma locução adverbial. Desculpem, uma locução verbal. Uma locução verbal do verbo ser mais o particípio do verbo principal. A gente já sabe dessa formulazinha. E aí a gente inverteu, né? O Gutenberg passou a ser o agente da passiva, né? A imprensa, sujeito da passiva, foi inventada por Gutenberg. Observe que o objeto direto
será o sujeito da passiva, o sujeito da ativa passará a agente da passiva e o verbo ativo assumirá a forma passiva, conservando o mesmo tempo. Observe mais exemplos. Os mestres têm constantemente aconselhado os alunos. Então, invertendo nós temos. Os alunos têm sido constantemente aconselhados pelos mestres. Mesmo sentido, a gente só altera da ativa para passiva. Eu o acompanharei. Ele será acompanhado por mim. Mesma coisa, A gente, mantém aqui o tempo verbal. Isso é muito importante, tá, gente? Ficar atento para fazer essa transformação da maneira correta. Observação. Quando o sujeito da voz ativa for indeterminado, não haverá complemento agente na passiva. Por exemplo, prejudicaram-me, Transformando na ativa, fui prejudicado. Verdade contrária, Ativa, aqui ele não diz quem é, indeterminado o sujeito. Então, fui prejudicado e você não tem como dizer por quem, tá? Então, não haverá complemento. Saiba que aos verbos que não são ativos nem passivos ou reflexivos são chamados de neutro. Por exemplo, chamados de neutros. Vinho é bom, Então, nós temos aqui uma voz neutra, vamos dizer assim. Aqui chove muito, Chover aqui, gente, é fenômeno natural. Fenômeno natural. Não tem sujeito. Tudo que é fenômeno da natureza, Trovejou, relampejou. Agora esqueci como é que é o tempo, gente. Desculpe como é que é a conjugação, mas tá. Choveu, ventou, amanheceu, anoiteceu. Tudo que é ação natural não vai ter um sujeito. Então fica, Aqui chove. Chove muito, Neutro no caso. Há formas passivas com sentido ativo. Por exemplo, é chegada a hora. Olha só, Dá uma ideia de que é a coisa ativa, mas não, é chegada. Diferente de chegou a hora, mas é a mesma coisa. Ainda não era nascido, Eu ainda não tinha nascido. Então, eu ainda não era nascido. Inversamente, usamos formas ativas com sentido passivo. Por exemplo, há coisas difíceis de entender, Ser coisas que serem entendidas, Porque é muito mais a ação das coisas sobre a gente do que a gente sobre as coisas. Então, há coisas difíceis de entender, mas que, na verdade, as coisas são difíceis de serem entendidas, tá? Mandou-o lançar na prisão. Mandou ser lançado. Os verbos chamar-se, batizar-se, operar-se, no sentido cirúrgico, e vacinar-se, são considerados passivos. Logo, o sujeito é paciente. Por exemplo, chamo-me Luiz, Olha, o sujeito é paciente. Batizei-me na igreja do Carmo, O me aqui que é o sujeito, tá, gente? Coloquei o Luiz, mas dá no mesmo, Aqui no caso do Luiz, os dois são sujeitos, Operou-se de hérnia. Aqui, ó. Aqui o sujeito é meio, é ele. É elíptico. Vacinaram-se contra a gripe, Eles. Aqui chove muito, Chover não tem sujeito, ok? Bom, é isso. A gente fica por aqui.